Durante mais de 30 anos, Leônidas foi conhecido como o homem mais respeitado daquela rua. Trabalhador, honesto e sempre disposto a ajudar qualquer pessoa. Jamais deu motivos para que alguém desconfiasse do seu caráter. Mas bastou um único dia para que toda essa imagem começasse a desmoronar. Seu filho mais velho jurava ter visto o pai entrando escondido na casa da vizinha enquanto a esposa estava trabalhando. A notícia correu pela família em poucas horas. Ninguém perguntou nada. Ninguém quis ouvir explicações. Todos apenas chegaram à mesma conclusão. Só havia um problema. Ninguém fazia ideia do que realmente acontecia atrás daquela porta. Me chamo William Oliveira, sou o seu contador de história. Peço a você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Vamos para a história do Leônidas. Leônidas sempre foi um homem de poucas palavras. Morava na mesma casa havia mais de 3 décadas. Conhecia praticamente todos os vizinhos e fazia questão de cumprimentar cada pessoa que encontrava pelo caminho. Nunca buscou reconhecimento. Ajudava porque acreditava que esse era o dever de qualquer ser humano. Se um morador precisava trocar uma telha, ele aparecia. Se outro precisava levar alguém ao hospital, era o primeiro a oferecer o carro. Era conhecido justamente por nunca esperar nada em troca. Talvez por isso ninguém imaginasse que sua própria família seria a primeira a duvidar dele. Tudo começou em um dia comum. O filho mais velho, Nivaldo, voltava mais cedo do trabalho quando percebeu o pai olhando discretamente para os dois lados da rua. Algo, no caso, para ver se não havia ninguém olhando o que ele iria fazer. Assim que teve certeza que ninguém prestava atenção, atravessou a calçada e entrou rapidamente na casa da vizinha. A cena durou poucos segundos, mas foi suficiente para despertar uma desconfiança. No início, Nivaldo tentou convencer a si mesmo de que existia alguma explicação. No dia seguinte, porém, aconteceu novamente. No outro dia, também novamente. Sempre no mesmo horário, da mesma maneira. Sempre permanecendo cerca de 40 minutos dentro da casa. Pouco a pouco, a dúvida transformou-se em certeza. Sem procurar o pai, sem perguntar nada, o filho mais velho comentou o que havia visto com a irmã. Ela contou para sua mãe. A mãe comentou com uma tia. Em poucos dias, praticamente toda a família já acreditava que Leônidas escondia um relacionamento com a vizinha. A mudança de comportamento dos familiares foi imediato. Nos almoços de domingo, ficaram silenciosos. A esposa tornou-se distante. Os filhos passaram a evitar conversar com ele. Os netos perceberam que alguma coisa estava errada, mas ninguém dizia o motivo. Leônidas notava os olhares, percebia que algo havia mudado. Mesmo assim, continuava saindo todos os dias, indo para a casa da vizinha e voltando depois de aproximadamente 40 minutos, sem explicar, sem reclamar, sem saber que todos já sabiam. Enquanto isso, dentro da família, cada novo silêncio era interpretado como mais uma prova de culpa. Porque quando uma mentira encontra espaço dentro da dúvida, ela cresce muito mais rápido do que qualquer verdade. Os dias passaram, mas o comportamento de Leônidas nunca mudou. Ele achava que continuava fazendo tudo às escondidas, que ninguém sabia da sua atitude de ir na casa da vizinha todos os dias. Era sempre a mesma rotina, o mesmo caminho, o mesmo silêncio.
A família observava tudo à distância. Ninguém fazia perguntas, ninguém buscava uma explicação. Cada nova visita parecia confirmar aquilo que todos já deviam decidido acreditar. Com o tempo, os olhares de respeito foram substituídos por olhares de reprovação. A esposa deixou de esperar para tomar o café. Os filhos passaram a conversar somente o necessário. Mesmo sem entender o motivo, sentia que alguma coisa havia mudado. Leônidas notava cada detalhe. Percebia que a casa já não tinha mais o mesmo clima. As conversas desapareceram. As pessoas, os familiares estavam se afastando. Até os abraços pareciam ter sido esquecidos. Ainda assim, jamais tentou descobrir o motivo. Até mesmo achava que já sabia o porquê do motivo. Também nunca deixou de atravessar a rua. Todos os dias voltava à casa da vizinha. Aquilo aumentava ainda mais a revolta dos filhos. Para Nivaldo, aquilo já era uma afronta. Na sua cabeça, o pai sequer demonstrava arrependimento. Continuava agindo como se nada estivesse acontecendo. Durante semanas, a tensão cresceu dentro da família. Alguns parentes deixaram de convidar Leônidas para os almoços e para os aniversários. Outros passaram a evitá-lo nas reuniões de família. Sem perceber, todos já o haviam condenado. Sem provas, sem perguntas, sem qualquer oportunidade de defesa. Enquanto isso, outro filho observava tudo em silêncio. O nome dele era Aureliano. Diferente do irmão mais velho, Aureliano nunca conseguiu acreditar que o pai fosse capaz de destruir a própria família daquela maneira. Não porque o considerava perfeito, mas porque conhecia o homem que o havia criado. Mesmo assim, a dúvida começou a incomodá-lo. Se todos estavam certos, por que o pai continuava saindo todos os dias da casa e entrando na casa da vizinha? Porque nunca demonstrava medo de ser descoberto. Havia algo naquela história que não fazia sentido. Numa tarde, Aureliano tomou uma decisão. Resolveu seguir seu pai. Manteve a distância. Quando Leônidas atravessou a rua e entrou na casa da vizinha, Aureliano, observando, resolveu ver o que acontecia dentro daquela residência. Aproximou-se da casa. A cortina estava apenas parcialmente fechada, havia brecha. Ele, sem barulho, aproximou, olhou para dentro da casa e, naquele instante, tudo aquilo que a família acreditava saber começou a desmoronar. Aureliano, ao ver aquela cena, permaneceu imóvel diante da janela. Por alguns segundos sequer conseguiu acreditar no que estava vendo. A pequena sala da casa era simples, os móveis eram antigos, não havia nenhuma cena de traição, nenhum abraço escondido, nenhuma conversa romântica. No centro da sala, a vizinha estava sentada em uma cadeira, com enormes dificuldades para levantar. Leônidas estava ajoelhado diante dela. Calmamente organizava uma caixa de remédios, separava cada comprimido no horário correto, depois ajudava a beber com um copo d'água. Em seguida, caminhava até a cozinha, enquanto uma panela fervia sobre o fogão. Lavou a louça acumulada na pia, varreu o chão, dobrou algumas roupas, abriu as janelas para que a casa recebesse um pouco de luz. Tudo acontecia em absoluto silêncio, como se aquela rotina fosse repetida havia muito tempo. Ele já sabia o que fazer. Aureliano continuou observando. Alguns minutos depois, viu o pai ajudar
a vizinha caminhar lentamente até a poltrona. Ela mal conseguia firmar os passos. O corpo já não respondia como antes. Na parede, uma fotografia antiga chamou sua atenção. Nela aparecia Leônidas e um homem sorrindo, lado a lado, muito jovens. Foi então que Aureliano compreendeu. Aquele homem era o antigo dono da casa, o marido da vizinha, melhor amigo de Leônidas durante quase toda a vida. Meses antes de morrer, havia deixado a esposa completamente sozinha, sem filhos, sem irmãos, sem qualquer parente por perto. Depois do falecimento, Leônidas simplesmente continuou fazendo aquilo que sempre acreditou ser o certo. Todos os dias atravessava a rua para garantir que aquela senhora tivesse comida, remédios e alguém para ajudá-la nas tarefas que já não conseguia realizar. Nunca comentou isso com ninguém, nunca pediu reconhecimento, também nunca contou à própria família. Sabia que a vizinha tinha vergonha de depender da ajuda dos outros. Por respeito à dignidade dela, preferiu guardar silêncio. Aureliano saiu dali com o coração apertado. Naquele instante percebeu que sua família havia cometido uma das maiores injustiças de suas vidas. Naquela mesma noite, com a família reunida, sem aumentar a voz, sem acusar ninguém, apenas contou exatamente o que havia visto. No começo, ninguém acreditou, mas bastaram poucos minutos para que todos compreendessem o tamanho do erro. A esposa de Leônidas levou as mãos ao rosto. Os filhos abaixaram a cabeça. Cada um começou a lembrar da forma fria como havia tratado aquele homem nas últimas semanas. No dia seguinte, Leônidas saiu de casa da mesma forma. Pegou uma pequena sacola onde levava os remédios da vizinha. Antes de atravessar a rua, percebeu que toda a família estava parada na varanda. Pela primeira vez em muitos dias, ninguém disse uma palavra. Também não houve pedidos de desculpas. Apenas um longo silêncio. Leônidas olhou para todos por alguns segundos, depois seguiu seu caminho na direção da casa da vizinha, porque havia alguém esperando por ele. Naquele momento, sua prioridade continuava sendo cumprir aquilo que considerara um dever. Enquanto ele atravessava a rua, os filhos compreenderam que o verdadeiro caráter de uma pessoa não aparece quando todos estão olhando. Ele aparece justamente quando ninguém sabe o bem que ela faz e quando ninguém está olhando. Julgar é muito mais fácil do que perguntar. Muitas famílias são destruídas não por mentira, mas pelas histórias que cada pessoa cria dentro da sua própria cabeça. Leônidas nunca perdeu caráter. Quem perdeu foi a confiança daqueles que preferiam acreditar na aparência em vez da verdade. Talvez a maior lição desta história seja lembrar que nem todo silêncio esconde um erro. E eu gostaria de saber, agora você aqui que acompanha essa história, que me assiste, você já passou por uma injustiça como essa? Injustiça que de repente pode custar fim de relacionamento, fim da família que era unida, fim de repente de uma amizade que durava anos. No caso do Leônidas, um homem honrado que, por ser uma pessoa boa, não deixou a vizinha que precisava de, no caso, ajuda, ficar sozinha. Se você já passou por uma injustiça, coloque aqui nos comentários, ou caso você queira que sua história seja a próxima contada aqui no canal, nos envie para o e-mail que aparece agora na tela.